O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos dando continuidade com o nosso grande retiro em preparação para o Natal do Senhor. Tempo do Advento, é tempo de preparação para a vinda do Messias. Hoje nós celebramos a memória de São João da Cruz, grande reformador do Carmelo, grande homem de uma espiritualidade muito elevada e muito bonita, que ajudou muito na resposta da Igreja à Revolução Protestante. Alguns chamam de reforma, mas reforma foi o que a Igreja fez. Os protestantes se rebelaram, romperam com a Igreja de Cristo e caminharam para a perdição. E São João da Cruz foi um dos grandes santos, mais ou menos desse período, um pouco depois dos protestantes romperem com a verdade e caminharem para a perdição. São João da Cruz, então, é um grande autor de obras espirituais, um grande auxiliador na reforma da sua congregação, em primeiro lugar, especificamente, mas ajudando, claro, toda a igreja com obras espirituais e com escritos e com meditações sobre os mistérios de Deus. Então hoje é o dia desse grande santo, São João da Cruz. Por isso o padre está usando a cor branca para celebrar este santo. Pois bem, nós ouvimos do Evangelho de hoje o que provavelmente seja uma das palavras mais duras da parte de Jesus, ou humanamente falando, mais difícil de nós engolirmos, porque ele disse aqui aos fariseus, aos mestres da lei, né, aos anciãos do povo, e no final ele diz, né, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. O povo que era tido como de menos valor, o mais pecador possível, ele diz que precederá no reino dos céus. Por quê? Os cobradores de impostos e as prostitutas precederão os mestres da lei e os fariseus no reino dos céus. Isso é muito importante nós entendermos. Primeiro que nós temos que ver o evangelho de ontem. Esse evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, que tem todo um contexto. Então vamos lá, vamos tentar nos situar um pouquinho do que é que Jesus está falando e por que é que Jesus está falando essas coisas tão duras. No evangelho de ontem, os fariseus perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Que coisas? O evangelho é logo depois da parte histórica de quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então Jesus entra no templo, faz um chicote de cordas, expulsa os vendilhões, derruba as mesas dos cambistas e faz aquele alvoroço todo. No dia seguinte ele volta ao templo. É assim que começa o evangelho de ontem. E aí os fariseus então vão perguntar para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? E aí então Jesus, para dar testemunho de João, Jesus diz para eles: então eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João vinha da parte de Deus ou da parte dos homens?
Os mestres da lei faziam essas perguntas direto a Jesus, o tempo todo. É lícito ou não pagar o imposto a César? Qualquer uma das duas respostas não ficaria boa, né? Então, Jesus também faz uma pergunta desse tipo. O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens? Os fariseus lá entre si disseram: se nós dissermos que vem do céu, então por que nós não fomos batizados? Mas se nós dizemos que vem dos homens, o povo acredita que João Batista é um profeta. Aí diz para Jesus: não sabemos. Então Jesus diz: então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí logo depois continua então a discussão, e é quando Jesus fala isso que ele está falando hoje. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precedem no reino dos céus, porque eles acreditaram em João. Ou seja, eles fizeram penitência, eles se converteram. Não, as prostitutas e os cobradores de impostos não vão para o céu por causa dos seus pecados, vão para o céu porque se arrependeram dos seus pecados e foram até João buscar um batismo de conversão. No evangelho de domingo nós vimos que as multidões iam até João, os cobradores de impostos iam até João, os soldados iam até João, perguntavam para ele o que deveriam fazer. Então essa é a grande palavra de Jesus. Por que os cobradores de impostos e as prostitutas precedem os fariseus no reino dos céus? Porque se arrependem. E aí entra a grande mensagem. Então, nós precisamos nos converter para entrarmos no reino dos céus. Nós precisamos nos converter para que possamos fazer a vontade de Deus e participar deste reino. Jesus começa contando uma parábola. Tinha 2 filhos. O pai chega para um e diz: meu filho, vá trabalhar na vinha. Não quero, meu pai. Mas depois ele repensa e vai trabalhar. E o outro diz: sim, senhor, prontamente, mas não vai. E aí Jesus mesmo pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. O primeiro são as prostitutas e os cobradores de impostos, que a princípio, com a sua atitude, diz que não quer saber de Deus. Com o seu pecado, rejeita Deus, mas depois repensa, se converte e volta atrás e faz a vontade de Deus. O segundo filho são os fariseus, que no discurso são muito fiéis a Deus. Sim, Senhor, mas nas práticas não faz. Quem nós devemos ser então? Pergunta retórica, lógico, pergunta óbvia. Devemos ser os primeiros, que talvez até por algum motivo, por algum tempo, nós tenhamos nos afastado de Deus, e muitas vezes o nosso pecado nos afasta de Deus, e é óbvio, porque nós somos pecadores, e o que vai nos aproximar é quando nós colocamos em prática o que Deus nos pede. Quando nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas ações práticas, nas nossas escolhas, nós fazemos a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. Fé é vivência, mais do que palavras. Isso entre nós também é assim. Nós acreditamos muito mais naquilo que nós vemos do que naquilo que nós ouvimos. Se uma pessoa fala uma coisa e faz outra, com o tempo nós vamos começar a acreditar naquilo que nós estamos vendo. Se uma pessoa diz que é honesta, mas você vê todos os dias ela roubando alguma coisa, no final das contas você vai dizer: olha, parece que você não é tão honesto assim, né? Parece que você não é tão honesto assim. O filho eu vou dar um exemplo assim bem doido, tá, gente? Para ilustrar a situação. O filho diz para a mãe todos os dias: mamãe, eu te amo, e dá um bofetão na mãe. Um absurdo, né? A mão desse sujeito tem que cair, né? Tem que secar e cair a mão de alguém que bate na mãe, mas um exemplo exagerado. O filho diz: mamãe, te amo, e dá um bofetão na mãe. Vai passar um tempo, essa mãe vai dizer: olha, meu filho, eu tô achando que você não me ama tanto assim não, viu? É óbvio, a atitude vai dizer mais do que as palavras, né? Você diz que me ama, mas me bate. Alguma coisa está estranha. Nós cristãos também. Dizemos que somos cristãos e depois negamos a Cristo. Dizemos que somos cristãos, mas não assumimos as consequências da nossa fé. Dizemos que somos cristãos, mas nem nos preocupamos em aprofundar a nossa fé, conhecer um pouco mais, ler o catecismo. Dizemos que somos cristãos, mas não agimos como tal. Então, sejamos este filho, primeiro filho que faz a vontade do Pai,
que coloca na vida, na prática, as atitudes. Eu sempre digo e faço uma comparação com os cristãos dos primeiros séculos, que era muito interessante. Era proibido ser cristão, era crime ser cristão nos primeiros séculos da igreja, e eles tentavam de todas as formas esconder que eram cristãos. Não dizia que era cristão, tinham códigos secretos para se identificarem entre eles. E mesmo assim, pela vida, pela prática, todos sabiam quem eram cristãos, porque a vida deles era diferente das dos outros. Eles eram fiéis, eles não matavam as crianças, nem no ventre da mãe, nem depois de nascido. Tinham práticas que diferenciavam dos outros cidadãos, e todos sabiam quem era cristão. Hoje parece que nós tentamos de todas as formas mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. Eu não tenho nada contra, só estou dando um exemplo, mas nós usamos muitas vezes crucifixos, camisetas escrito Jesus, o padre anda de batina e ninguém acredita que nós somos cristãos. Por que será? Por que será que o mundo não nos leva mais a sério? Por que será que o mundo ri quando dizemos que somos cristãos? Sejamos de fato, para que o mundo veja que Jesus está vivo, que age no mundo e que está chegando como nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.